Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando Daciuc e nós estamos vendo agora o módulo de React mais Webpack. E bom, agora a gente vai fazer a configuração final do nosso projeto, né, desse nosso boilerplate que a gente vai utilizar quando a gente for criar os nossos componentes com React Webpack, que é fazer a configuração do linter. Tá? E para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar as dependências, que são o standard e o standard loader, que a gente viu que a gente vai utilizar o standard, e editar o Webpack config para adicionar o standard como preloader, para que ele venha fazer a leitura do nosso código e rodar o linter de forma correta. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente vou parar aqui. A gente vai, a primeira coisa é fazer a instalação. Então npm install --savedev, né, porque são dependências. Linter são dependências de desenvolvimento, somente para verificar a qualidade do código enquanto a gente está codando. Então a gente vai adicionar o standard e o standard loader, tá? Para que a gente possa utilizar com o Webpack. Adicionando esses dois caras, a gente vai fazer a edição no nosso arquivo webpack config para que venha refletir essas alterações, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente precisa que o linter ele seja carregado antes da nossa aplicação, antes de rodar o Babel. Então a gente vai colocar uma entrada aqui, que é preloaders, que funciona mais ou menos como os loaders, tá? Mais ou menos no mesmo, tem os mesmos parâmetros. Então a gente vai passar o teste ali, que vai ser uma regex, e ele vai testar por todos os arquivos JavaScript, vai excluir a node modules, vai incluir tudo que está em src e vamos utilizar o loader standard. Tá? Então, o preloader vai servir para executar o nosso loader antes de executar, ou melhor, executar o standard antes de executar o Babel, tá? Antes de fazer a execução do Babel. Então, vamos lá, dar um npm start aqui, ver se vai funcionar. E ok, ele não mostrou nada, vamos ver se ele mostrou alguma coisa aqui antes do Babel, se a gente tem algum erro de linter, né? Olha só, ele não deu nenhum erro. Então vamos fazer o seguinte, vamos forçar um erro aqui para a gente ver ele funcionando, tá? Vou colocar 2 espaços aqui que ele não gosta que a gente coloque 2 espaços. Então olha só, quando a gente faz isso, o que ele faz? Ele avisa aqui, ó, tem um warning no srcapp.js, na linha 11, no caso, tá dizendo que tem mais de uma linha em branco que não é permitido. Então, vou remover essa linha em branco aqui, salvar o arquivo, ele vai executar e o linter não vai dar mais nenhum erro, tá? Então, o nosso linter está funcionando corretamente, tá? Ele não gosta também de ponto e vírgula, o standard. Então, se a gente coloca um ponto e vírgula, ele vai dar um erro lá dizendo, né? Vai dar um warning, dizendo que tem um ponto e vírgula a mais ali. Então, a gente vai usar por padrão o standard aqui no nosso projeto, tá? Mas você vai poder utilizar o linter que você quiser. Você pode procurar lá no site do Babel, tem vários loaders e talvez tenha o linter que você utilize. Pode utilizar o ESLint, no caso, que seria o mais recomendado se você não quiser utilizar o standard. O standard é mais fácil, porque é só você instalar ele já tem as regras dele, simplesmente segue as regras e boa. Se você gosta das regras do standard, prefere utilizar ponto e vírgula, tem o semi-standard, tá? Que você também pode utilizar. Bom, essa é a configuração que a gente vai fazer. Tem uma outra coisa ainda que eu não mostrei, que é o seguinte. Quando você erra alguma configuração aqui no Webpack config, eu vou salvar aqui como módulos ao invés de módulo, tá? Aqui na linha 26. Quando você tenta fazer a execução, no caso, né? E ele tenta executar, ele vai dar um erro aqui no Webpack. Ele vai dizer que o erro está no teu index.js e tal, né? Ele vai dizer que o token não foi esperado, blá blá. Só que na verdade isso aqui não é um problema com o teu arquivo, isso aqui é um problema, na verdade, com a configuração do Webpack, tá? O teu Webpack ele está configurado de forma errada, não existe essa entrada módulos. Se você colocar como módulo aqui e executar novamente, você vê que ele vai funcionar direitinho da forma como a gente espera, tá? Existe um módulo chamado Webpack Validator, tá? Que a gente pode instalar aqui.
npm install --save dev. É interessante a gente ter ele instalado como dependência de desenvolvimento. É o Webpack Validator, tá? Esse Webpack Validator, ele basicamente vai fazer a validação do nosso Webpack. A gente pode importar ele aqui como validate, por exemplo. Webpack Validator, né, no nosso Webpack. E esse objeto que a gente vai exportar, a gente pode colocar ele dentro dessa função validate, tá? A gente exporta ele direto dentro dessa função validate. E o que ele vai fazer? A cada vez que ele executar o Webpack, no caso ele vai executar sempre a primeira vez somente essa função, né? Você vai ver que ele vai executar aqui. Então eu vou deixar com o erro aqui, modules, para você ver ele funcionando. Vou dar um npm start e olha só, ele vai dizer aqui que modules is not allowed, tá? Porque o modules não é permitido, não existe modules aqui nessa configuração do Webpack, tá? Então ele já deu erro e ele diz exatamente a linha que deu erro no teu Webpack. Aí você vem aqui, só conserta, salva, né? E quando você executar aqui de novo, olha só, ele vai dizer que o Webpack Validator, que a configuração está válida no caso, né? Ele vai rodar o validator antes de executar o que tem que executar no Webpack. E se tiver ok, ele vai rodar aquele objeto dentro do Webpack, tá? Então, esse Webpack Validator é bastante interessante, porque como o Webpack ele tem milhões de configurações, ele tem muita coisa que dá para fazer com ele, você pode acabar errando alguma letra, alguma coisa, na hora de escrever ou na hora de colocar uma entrada no Webpack, e esse plugin ajuda bastante na hora de você fazer a tua configuração do Webpack, tá? Então a gente vai deixar ele instalado aqui até para facilitar para a gente, tá? Bom, a gente viu então a configuração das dependências do linter, fechamos então esse módulo de React mais Webpack. Se você já está fazendo o curso de React, você pode seguir para a segunda parte do módulo 1, onde nós vamos utilizar como boilerplate esse módulo que a gente acabou de criar. Esse módulo vai ficar no repositório do curso em github.com/da2k/curso-react.js-ninja. Tem um diretóriozinho lá, examples, tem lá React Webpack, e vai ter esse boilerplate aqui com todas essas dependências que a gente utilizou aqui. Vai ser um boilerplate pronto para você utilizar nos seus projetos, tá? Se você ainda não está fazendo o curso e gostaria de começar a fazer ele, de adquirir o curso completo de React que a gente está fazendo, acesse o repositório lá, que lá tem o link com mais informações para que você possa adquirir o curso completo e para que você possa entender o que vai ser falado no curso, o que vai ser feito no curso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse módulo. Você que está fazendo o curso, continue então, e você que ainda não está fazendo, acessa lá o repositório do curso para que você possa ter mais informações, beleza? Era isso então, um grande abraço e até logo!